Shalom, meus irmãos. Vamos fazer o nosso estudo bíblico da nossa revista Passo a Passo, número 1, da revista Passo a Passo. É uma revista da editora Lerban, escrita pelo pastor João Leão dos Santos Xavier, esse grande homem de Deus. E é uma revista de um estudo tão maravilhoso que nós adotamos essa revista para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós estamos na lição de número 4, que fala a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo no texto, no Salmo 19. É o texto dessa lição. A glória da criação, Salmo de Davi. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs a sua tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expulga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aqui é o Salmo 19. Na nossa revista tem um versículo para decorar. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos estar estudando hoje a importância de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Deus, ele criou o homem e ele deixou para este homem um manual. Você, quando compra qualquer elétrico doméstico, um carro, um celular, você vem acompanhando um manual para que você possa aprender todas as funções deste aparelho. Assim é o homem. Deus fez o homem e deixou um manual. Ele deixou leis para que nós possamos obedecer e seguir. E quando nós obedecemos essas leis que Deus nos deixou, nos mostrando o que nós devemos ou não devemos fazer, onde nós recorremos através da palavra de Deus para termos uma vida abençoada, bem-sucedida e termos a nossa salvação eterna e estarmos continuamente em comunhão com Deus. É através da leitura diária da Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Ele nos ensina o caminho. Ele nos ensina tudo o que é necessário para o homem ter uma vida abundante. E nós, quando estudamos a palavra de Deus,
A nossa vida, ela é mudada, ela é transformada, ela é impactada pelo poder de Deus. Se o homem quiser ser bem-sucedido, ter uma vida íntegra, uma vida com saúde, com alegria em todas as áreas da sua vida, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, mas não é só ler, é ler, conhecer e obedecer ao que Deus está falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. Todos nós, como navegantes no mar imenso da vida, necessitamos de uma bússola. E para o pecador, a bússola é a palavra de Deus. A Bíblia que lhe aponta o caminho. Nada serve de guia para nós, senão apenas a palavra de Deus. Palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Muitos buscam orientação de médios, de homens que se acham cheios da presença de Deus, se acham cheios de conhecimento e de sabedoria. Mas não existe homem mais sábio do que Deus. Não existe. Todos nós somos navegantes no mar da vida e carecemos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Então não existe ninguém que possa nos orientar mais do que Deus. O homem pode ser o homem mais sábio do mundo, mas se ele não tiver Deus, ele não tem sabedoria. A sabedoria dele é vã, a sabedoria dele é deste mundo. Ela não é a sabedoria do Criador que nos criou para a glória dele. A Bíblia é a palavra inspirada. Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos afirmando que foi o próprio Deus quem a produziu pelo seu Espírito Santo. Isso é, o que temos nela escrito em 2 Timóteo 3, 16, 17, eu acabei de ler que toda a escritura é inspirada por Deus. Isso nos mostra que somente Deus pode nos orientar, somente Deus ele pode nos mostrar o verdadeiro caminho, porque ele é o nosso Criador. E Deus, ele é responsável por tudo que ele criou, por toda a criação. Então ele não é uma pessoa que ia nos deixar aqui à deriva. Ele nos deu uma bússola. A bússola é a palavra de Deus. A bússola é a Bíblia. Muitos argumentam que a Bíblia tem contradições. Entretanto, o testemunho de um irmão pode nos ajudar. Ele disse que antes de se converter, tinha muitos problemas com textos aparentemente contraditórios da Bíblia. Depois que se converteu, entretanto, já não vê assim. Ele a vê como a palavra de Deus para exemplificar. Veja o diagrama abaixo. Deus, Espírito Santo, Homem Santo e Bíblia. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. É muito importante nós entendermos o que Deus está falando conosco. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nosso coração. Ele nos ensina a palavra de Deus porque ele foi o Criador. Ele é o autor da Bíblia. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Se ela foi inspirada por Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, ele é o autor da Bíblia. A Bíblia foi ele que colocou na mente e no coração do homem o desejo de escrever. Cada palavra foi escrita por Deus. E quando nós buscamos esse entendimento e esse conhecimento desta palavra, nós podemos entender os projetos e os sonhos que Deus tem para mim e para você. Como nos conduzir aqui na terra, porque nós estamos aqui na terra sendo preparados para viver eternamente com Deus. Nós estamos sendo preparados. Porque a Bíblia ela foi produzida, não foi por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo toda vez que eles foram escrever essa Bíblia.
É muito interessante a história da Bíblia. Olha, certa vez um seminarista deu uma Bíblia a uma pessoa a quem estava evangelizando. Algum tempo depois, perguntou-lhe se estava lendo, e a resposta foi negativa. O seminarista quis saber o porquê, e o homem explicou: toda vez que leio aquele livro, ele me mostra alguma coisa errada que estou fazendo. A Bíblia é Deus falando conosco. É o livro mais atualizado do mundo. Nele se fala de tudo, tem resposta para qualquer pergunta, qualquer questionamento seu, ela tem resposta. Deus está falando conosco, e quando a pessoa lê a Bíblia, ela ouve Deus mostrando onde nós estamos errando. Por quê? Porque Deus é Pai, amado, maravilhoso. Ele nos fez, Ele nos criou para a sua glória, e Ele é o maior interessado em que nós tenhamos uma vida abundante, cheia da presença dEle, cheia da alegria do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós estamos fora do caminho, fora da palavra de Deus, fazendo algo errado que só prejudica nós mesmos, muitas vezes prejudicamos a outros, mas a maioria das vezes prejudicamos nós mesmos, a nossa comunhão com Deus, perdemos a nossa intimidade com Deus, perdemos a vida abundante com Deus, porque Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Ele é o maior interessado em nos abençoar, em que nós sejamos bem-sucedidos, porque nós somos testemunhas vivas de Cristo. Então, Deus, a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falando com você: filho, não é por aqui, é por ali, não faça isso. E ela nos mostra os nossos erros, não para nos humilhar, mas para mostrar que estamos fora do caminho e precisamos entrar no caminho que nos leva à salvação eterna. E esse caminho chama Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós só conhecemos essa verdade através da leitura diária da palavra de Deus. Precisamos ler continuamente a palavra. Não podemos ficar um dia sem ler a palavra de Deus, porque a palavra, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. A Bíblia, Deus fala conosco o tempo inteiro. Você olha o que está escrito aqui. Quando nós lemos a Bíblia, com o intuito de ouvir o que o Senhor quer falar, está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ainda hoje Deus fala através de sua palavra. Está no livro de Hebreus 1 e 2. A Bíblia e suas divisões. A Bíblia tem sido chamada ao mesmo tempo de livro e biblioteca. A palavra Bíblia significa coleção de livros. O testamento de Deus com os homens. A Bíblia está dividida em duas partes, ou dois testamentos: Antigo, ou Velho Testamento, e o Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel através do sangue de animais. Êxodo 24:8. No Novo Testamento, Deus fez um pacto com todo aquele que aceitar o seu Filho Jesus Cristo. Esse testamento foi feito com a morte de Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Enquanto comiam, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão do pecado. Está lá em Mateus 26, do 26 ao 28. No Novo Testamento, Deus mostra como podemos ser salvos através de Jesus Cristo. O Velho Testamento, ele contém 39 livros e foi escrito em hebraico, exceto pequenas partes escritas em aramaico. O Novo Testamento contém 27 livros e foi produzido na língua grega. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens de diversas formações e culturas, num espaço de mais ou menos 1.500 anos. Agora imagine você.
A Bíblia ela foi escrita em várias partes do continente. Não foi em um só lugar. Levou mais ou menos 1.500 anos para concluir a Bíblia. E quando vocês juntaram todos esses livros, quando você tiver a oportunidade de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas continuamente, você vai ver que cada livro é a continuidade do outro. Embora ela contenha, a Bíblia contenha, ao todo, 66 livros, mas quando você lê seguidamente um após o outro, parece que foi uma só pessoa, porque foi um só autor, o Espírito Santo de Deus. Eu tive a oportunidade de ler essa Bíblia em um mês. Em um mês eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Eu caí, quebrei o tornozelo. Eu estava andando na rua e o asfalto afundou, sabe aquela enxurrada que passa embaixo do asfalto e fica só aquela casca em cima e aquilo afundou. E eu quebrei o meu tornozelo, acima do tornozelo. Quebrou o osso, ele rachou e ficou parecendo um L, e ficou pouca coisa para separar o osso da perna. E o médico falou, você vai ficar 30 dias com essa perna para cima, se você colocar no chão e acabar de quebrar, eu vou te encher de parafuso. E eu fiquei apavorada com medo daqueles parafusos. E eu fiquei com essa perna para cima 30 dias. E em 30 dias eu li a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Eu usava óculos, bem 2,5 em um e 3 graus no outro, na outra lente. E comecei a ler a Bíblia e fiz um propósito com Deus. Falou, Senhor, eu vou começar a ler essa Bíblia. Eu havia quebrado o óculos, com a letra bem grande, bem gigante. E eu comecei, mas eu quero ser curada dos meus olhos. E durante esse período que eu li a Bíblia, eu fui curada dos meus olhos. Eu usei óculos 16 anos. E graças a Deus, tem 20 anos que eu fui curada dos meus olhos. Toda a minha igreja, eu congrego aqui na Assembleia de Deus Shalom, em Palmas, Tocantins. E toda a minha igreja conhece a minha história. Porque me acompanharam, eu já congregava aqui na época. E eles me acompanharam de perto e viram este milagre na minha vida. Quando eu terminei de ler a Bíblia, 30 dias depois, eu estava curada dos meus olhos. Eu consegui concluir a Bíblia numa Bíblia bem pequena. O meu pastor Edilson, ele me deu uma Bíblia da letra bem minúscula. Eu vou te dar essa Bíblia para ver se Jesus te curou mesmo. E eu tenho essa Bíblia também guardada. E eu, até hoje, graças a Deus, tem 20 anos que eu fui curada. Eu consigo ler a Bíblia da letra bem pequena, sem óculos. E Deus é maravilhoso. Toda vez que eu vou renovar a minha carteira de motorista, eles querem me colocar um óculos. Mas quando eu faço o exame, Deus é maravilhoso. Aí eu passo no exame e eles me dão a minha carteira de motorista. Porque ele acha que uma pessoa com quase 70 anos não pode dirigir sem óculos. Mas Deus me curou. E o que eu quero dizer? Eu contei esse testemunho aqui, aproveitando, o ensejo aqui, mas a Bíblia, quando você lê ela em um mês, como eu li, de Gênesis Apocalipse, eu li porque estava na cama e precisava ficar ali o tempo inteiro, com aquela perna para cima, para aquele osso não acabar de quebrar. E fui curada também. Quando eu levantei dali, já se levantei com a perna completamente curada. Deus, ele faz coisas grandes, maravilhosas em nossa vida, quando nós nos dispomos a ouvir a voz de Deus. E aquele período foi maravilhoso, que eu li a Bíblia em um mês. Fui curada da minha visão e também da perna. E Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é maravilhoso. Precisamos ouvir a voz de Deus. No tópico 3 fala, a Bíblia e suas divisões. A Bíblia tem sido chamada ao mesmo tempo livro e biblioteca. A palavra Bíblia significa coleção de livros. O testamento de Deus com o homem. A Bíblia, ele é um livro extraordinário, porque quando você lê a Bíblia, você entende o que Deus quer fazer na sua vida. Deus, ele quer mudar a história da vida do homem.
Deus, ele tem coisas grandes para fazer através da sua vida aqui na Terra. Os livros, cada livro da Bíblia está dividido em capítulos, exceto os bem pequenos, como Obadias, no Velho Testamento, e Filemão, segundo e terceiro João e Judas, no Novo Testamento. Esses capítulos são identificados na Bíblia por números grandes. Cada capítulo, por sua vez, é dividido em versículos, identificado por números pequenos. Os versículos são pequenas porções dos capítulos. É muito importante isso. Quem fez isso com a Bíblia teve uma ideia maravilhosa. Creio que inspirada por Deus, porque era impossível você encontrar qualquer parte da Bíblia se ela não fosse, por ser um livro tão grande, se ela não fosse numerada por capítulos e por versículos. Foi maravilhosa essa ideia. Com facilidade a gente encontra tudo o que nós precisamos, qualquer palavra dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, com a maior facilidade. O maior livro da Bíblia é o de Salmos. Nós temos 150 salmos. O maior capítulo é o Salmo 119, ele é bem grande. E o menor é o 117, é bem pequeno mesmo. O menor versículo da Bíblia é a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, edição revista e atualizada. Jó 3:2, na imprensa bíblica brasileira, João 11:35. E o maior versículo da Bíblia é Esté 8:9. Vale a pena você conferir, vale a pena você fazer esse estudo com a Bíblia na mão, conferindo cada passagem, anotando as suas dificuldades, aquilo que você acha importante ou que você tiver dificuldade. Você pode anotar e tirar dúvida comigo. Põe sua pergunta aí, eu vou estar respondendo na medida do possível. Esse estudo bíblico, ele é bem específico, bem maravilhoso. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Se não for possível, procure o seu líder, o seu discipulador, procure o seu pastor, que ele vai estar te ajudando, né? É muito importante esse estudo bíblico. É o nosso crescimento espiritual. Nós aprendemos como ler a Bíblia, como buscar conhecimento através da palavra de Deus, como ter uma vida íntima com Deus. O que é ter uma vida íntima com Deus? É uma vida de oração, de busca, de conhecimento, estudando a palavra de Deus, andando com Deus. O homem sábio, ele anda com Deus, ele não desiste de Deus, ele anda com Deus. O homem sábio é aquele homem que adota para a sua própria vida a palavra de Deus, que ela busca conhecimento em Deus para todas as suas questões. Esse é o homem sábio. Todas essas divisões foram feitas para ajudar no manuseio da Bíblia. O estudioso deve se familiarizar com cada uma delas. No início da Bíblia há um índice dos livros e é bom decorá-lo. A gente não consegue decorar onde está cada livro. Mas quando você lê o índice, você vai saber, por exemplo, que quando você vai no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí você vai caminhando na Bíblia, Romanos, 1º, 2º Coríntios, e você vai andando e você vai sabendo onde eles estão. Cada livro da Bíblia, e assim sucessivamente. Né? De Gênesis a Apocalipse é possível decorar a Bíblia se você decora quem é vizinho de quem. Isso se torna mais fácil de você ler e com o tempo, mas você não precisa se angustiar para decorar isso. Não. Com o tempo, você manuseando a Bíblia, você vai aprender rapidinho o endereço de cada livro. Um grande plano. O que é a Bíblia? Apesar de tantos autores e de tão variadas formações, a Bíblia desenvolve um único e grande tema, que é o plano de redenção da humanidade. Redenção é o seu tema geral. Esse plano é desenvolvido após a queda do homem no Jardim do Éden. E depois de Deus ter anunciado que haveria salvação para o homem, que está lá em Gênesis 3,15, Deus então escolheu um homem, que é Abraão, para trazer ao mundo o seu filho Jesus Cristo,
que salva o pecador que nele crê. Então, como Jesus nasceu de Abraão? Jesus nasceu da descendência de Abraão. O pai de Jesus era José, mas ele veio da descendência. Deus escolheu Abraão e fez todo um projeto, porque de Abraão até Jesus são mais de 400 anos. Então, ele desenvolveu todo um projeto de vida para trazer Jesus ao mundo, para trazer Jesus da descendência de Abraão. Esse plano é desenvolvido em 3 etapas. O número feito no Velho Testamento. Deus prometeu que não escreveria a lei em pedras, mas na mente e no coração do homem. Deus prometeu que ele não escrevia mais, porque antes ele escreveu a lei de Moisés em uma pedra, mas ele escreveria na mente e no coração do homem, através de quê? Olha o que está escrito em Jeremias, no capítulo 31, do 31 ao 33. Eis que dia vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas antes é o concerto que farei com a sua casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles foram rebeldes, desobedientes. Eu acho que nós não somos diferentes, né? Mas ele escreveu a lei através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu para me salvar e te salvar. Quando ele se sujeitou a ser sacrificado, martirizado na cruz do Calvário para nos salvar. Ele se ofereceu para isso. Nós não conseguiríamos, mas ele conseguiu pagar o preço para nos mostrar que é possível ter uma vida santa. Andar com Deus é possível e necessário. Se você quer passar a eternidade no céu com Deus, tem que verdadeiramente obedecer a palavra de Deus. Depois veio a fase da realização do plano através de Jesus Cristo, que nasceu como homem, morreu, ressuscitou para realizar a salvação. Por fim veio a fase da proclamação. Esta fase vai permanecer até o fim. Ela dura até a volta de Jesus, do nosso Senhor Jesus. A fase da proclamação. O que é a fase da proclamação? Proclamar a salvação eterna a todos os povos. Deus nos escolheu, nós somos a geração eleita para proclamar a palavra de Deus. Para dizer a todos aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos amigos, quem à sua volta não tem a salvação eterna. Fale de Jesus, fala do grande sacrifício da cruz do Calvário. Só há salvação quando nós declaramos Jesus como nosso Salvador. É abrir a nossa boca e declarar e verdadeiramente viver o Evangelho. Não é brincadeira. Busca de Deus conhecimento e sabedoria. Não perca a oportunidade de ser salvo. A nossa oportunidade de salvação eterna enquanto estivermos aqui nesse mundo. Não existe purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. A nossa oportunidade é que nós temos que sair daqui da terra com o nosso endereço espiritual em mãos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem, porque na hora que chegar a nossa hora, ele vai nos levar ao endereço certo. Nós não ficaremos perdidos nessa imensidão de mundo, de universo. Ele vai nos levar ao endereço certo e somente Deus tem esse endereço certo. Através do sacrifício de Cristo, nós teremos a nossa salvação.
Pela palavra de Deus vem a fé. Se uma pessoa quer ser salva, ela tem que receber a Jesus. Para isso, ela deve dar ouvido à palavra de Deus, e por ela que vem a fé. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer ter fé? Então ouça, leia, estuda e medita na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Só há salvação através da palavra de Deus, não tem outro meio de salvação. É muito interessante, no livro de Romanos, no capítulo 9, a partir do verso 10, que fala assim, 10, 9 e 10. É no versículo 10, o verso 9 e o 10. A saber, se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em seu coração você crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação eterna. É o que está na Bíblia. Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós temos a nossa salvação eterna. Nós perdemos muita coisa por ignorância, por não ler a palavra de Deus. No livro de Oséias nos fala isso. O meu povo sofre por falta de conhecimento, porque não lemos a palavra de Deus. Essa Bíblia é um livro maravilhoso. Ele te mostra o caminho do céu. Ele te mostra o Salvador Jesus. Ele te mostra o grande Criador do universo, onde nós vamos passar a eternidade. Todas as promessas de bênção, de vitória que nós temos ainda aqui neste mundo, está aqui na Bíblia. Não deixe de ler. Leia, medite nele, busque a presença de Deus. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida emocional, espiritual, financeira, na sua vida, no seu trabalho, onde você passar. Você quer ser bem-sucedido? Ande com Deus. Conheça Deus. Tenha uma vida transformada pelo poder de Deus, porque Ele é vida e vida em abundância. Conclusão. No começo da leitura da Bíblia, você pode ter algumas dificuldades, mas à medida que for se familiarizando com ela, tudo se tornará mais fácil. Se você der lugar ao Espírito Santo, Ele, como autor da Bíblia, irá esclarecer as dúvidas, seja pela própria leitura da palavra de Deus, seja através de pessoas mais experimentadas. Se você não tem uma Bíblia, compre uma. Se você já tem uma Bíblia, comece a ler hoje mesmo. Comece a ler essa Bíblia. Eu quero deixar algumas perguntas aqui, alguns versículos para que você possa meditar. Decore os versículos indicados e depois veja. O que a Bíblia tem representado em sua vida? O que é a Bíblia para você? Como você vê a Bíblia? O que você precisa corrigir para servir a Deus? Como está sendo a sua vida com Deus? Tem alguma coisa que precisa de mudança? Faça o propósito de tirar pelo menos 15 minutos diário para ler e meditar na palavra de Deus. Leia a Bíblia, descubra uma promessa de Deus para você. Depois medite nela, decore os versículos e após isso observe como sua fé irá crescer a respeito de tal promessa. Se Deus prometeu que você será um grande homem, uma grande mulher de Deus aqui na terra, toma isso como uma promessa de Deus para você. E eu quero ainda fazer uma oração com você, antes de encerrar aqui, convidando Jesus para morar no seu coração. Se você nunca fez essa oração, faça comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te convido a ser o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E o Espírito Santo me ajude a permanecer na sua presença. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, que fez essa oração comigo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja selando esta oração nos altos céus. Escreva o nome dos teus filhos no livro da vida, que a glória do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um deles, deste homem, desta mulher que está aqui orando comigo,
Que o Senhor esteja libertando de todo aprisionamento espiritual na sua mente, no seu coração. E que a glória do Senhor venha sobre esta vida, sua casa, sua família, os seus amados. Ajuda ele a te conhecer através da leitura da Bíblia. Através desse estudo, que a glória do Senhor venha sobre esta vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E continuamos. Nós temos 15 lições.